E aí, galerinha, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um episódio da nossa série Histórias Assombrosas, episódio 9. Estamos chegando no final da primeira temporada. Sim. Quem diria, né, Safira? Primeira temporada. E começando com essa que vocês pediram muito. Verdade. Tá? Os meus alunos, meus ex-alunos que ouviram essa história, né? Minha família conhece. Enfim. Como eu falei no vídeo passado, a história que envolve a minha cachorra Pantera, tá? Isso. Ela é longa, né? Então, assim, a gente se propôs a contar em 2 vídeos. Sim, igual naquele episódio que deu um errinho, né? Aquilo lá foi acidental. Sim, esse de hoje é proposital. Você passou de 60 minutos. Enfim, sei lá. Enfim, vamos à história, ok? Essa história aconteceu comigo, meus irmãos, meu primo, a Rosa, que morava com a gente, e foi em 1989. Eu tinha 18 anos na época, fazia cursinho pré-vestibular de manhã. Já tá misterioso. Para entrar na faculdade. Já tá misterioso. Tira esse trem quebrado pra lá. E aí era época de, coincidentemente, quaresma, tá? Final da quaresma, na época da Páscoa. Eu não sei o que é quaresma. Eu já te expliquei, Safira, depois eu explico de novo, tá? Para você não se lembrar. Tão longo. Isso. E era na sexta-feira santa, naquele final de semana. Esses detalhes eu tenho que contar, porque são importantes para o desenvolvimento da história, dos acontecimentos, dos fatos, na verdade, tá? A gente morava em Maringá, tá? Noroeste do Paraná, e morávamos na Zona 2, que é um bairro bem central, tá? E a gente morava numa casa que tinha uma outra casa no fundo, tá? E essa nossa casa era grande, era uma casa grande, tinha uma edícula atrás, tá? Para quem não conhece essa palavra, não é muito comum aqui no Espírito Santo. Não sei não. É como se fosse uma casa de caseiro. Caseiro. Tá? Isso, que também ficava no fundo, mas dentro do nosso terreno, do nosso quintal, vamos assim dizer. E atrás dessa edícula é que tinha uma outra casa. Só que essa vizinha de fundos, a entrada, o portão dela era separado do nosso, era ao lado, assim, à esquerda. Quando a gente chegava na nossa casa, do lado esquerdo ficava a entrada para essa vizinha que morava nos fundos. Morava uma senhora, tá? Acho que ela se chamava Dona Fátima, não tenho certeza se era esse o nome mesmo. E ela tinha várias filhas, acho que 5 ou 6 meninas, tudo meninas, todas. Tinha, assim, uma escadinha, desde uma bem mais moça, da adolescente. Escadinha assim e uma... subir ou escadinha Não, de pé? escadinha de idade de filhos. Tá. Tinha uma bem mais velha, que já era adulta, umas adolescentes. E tinha uma que era mais nova, que tinha, em média, sei lá, 9, 10 anos, por aí. Que a gente via sempre na rua ali, brincando com os filhos da vizinha da frente, tá? E aí... a nossa vizinha da frente tinha um casal de 2 meninos, um casal de gêmeos que brincava muito com essa menina, a mais nova da Mãe, tem uma bomba ali no fundo. Eu tô vendo, a sua. Aí, nesse final de semana, era o final de semana da Páscoa, tá? Páscoa? Isso, que você adora. A gente adora comer chocolate, né? Engordite. Aí, nesse fim de semana, o meu pai e a minha mãe, eles viajaram, foram passar o feriado, né? O fim de semana da Páscoa, em Porto Camargo, tá? Na beira do Rio Paraná, onde meu pai tinha uma casa na época, que meu pai adorava pescar. E aí, a gente não quis ir, nós ficamos. E nessa época, morávamos eu, o meu irmão do meio, tá? O meu irmão, o mesmo irmão da história do Alfa Romeo, da bruxa do Alfa Romeo, tá? Meu irmão do meio. Tá. E morava um primo meu também com a gente, que estudava comigo, aliás, a gente fazia cursinho junto. A Rosa, meu pai e minha mãe. Que nessa época éramos assim. A Rosa, ela dormia na edícula, né?
Os aposentos dela ficavam ali na edícula. E aí a gente não quis ir, ficamos, né? E para passar o fim de semana, não tinha nada que fazer, uns outros primos, tá? Eu tenho 3 primos muito queridos e com certeza vão ver esse vídeo, vão se lembrar dessa história. Só não vou ficar falando o nome aqui, tá? Mas são 2 primas e um primo, são 3 irmãos muito amados, que a gente cresceu junto. Foram lá para casa, né, na sexta-feira, pra gente jogar baralho, jogar War, que alguns conhecem como War? guerra, War, ou guerra. Nunca jogue War em competitivo, que tu vai quebrar a mesa. War é um jogo de paciência, tem uma paciência de Jó pra jogar aquilo. Mas na época a gente gostava de jogar War. Muita gente já quebrou a casa por causa disso. Ai, que exagero, Safira. Aí a gente passou o dia todo, à tarde, assim, jogando, né? E a Rosa, que estava sempre ali varrendo a calçada, né? A gente tinha a cachorra Pantera, então esses detalhes são importantes, ok? A Rosa veio com um papo de que as crianças tinham visto na quinta-feira, né, no dia anterior, à noite, tinham avistado um bicho esquisito andando ali na rua em cima do nosso muro. O nosso muro da lateral da nossa casa, que é o muro que dava... É a Pantera. Não, a Pantera era a nossa cachorra. Era uma cachorra bem grande, preta, por isso o nome Pantera. Isso. E ela era assim uma cruza de fila com dog alemão, então a bicha era meio monstruosa mesmo, mas era muito dócil. Ela só assustava pelo tamanho, tá? E o bicho apareceu no muro da frente da casa da nossa vizinha da frente, da nossa vizinha dos fundos, na lateral, o nosso muro lateral. Talvez O pai da Pantera, não sei, não conheci o pai da Pantera. Aí a Rosa veio contar que as crianças estavam brincando na quinta-feira à noite, né, no dia anterior, e viram esse bicho. E aí a gente já ficou assim meio uriçado. Ficamos assim, uriçado. As minhas primas medrosas, né? Não vou negar que eu também sou, né? Eu não Mas sou muito assim, medrosa. todo mundo já ficou curioso e medroso ao mesmo tempo. Ai, como é que é essa história? A Rosa conta direito e a Rosa foi. Eu sei que no fim das contas a Rosa até foi lá, chamou a filha da nossa vizinha, eu não lembro o nome dela. Ela veio e contou pra gente e descreveu o bicho. Tá? O que eu lembro da descrição, assim, gente, é o seguinte: ela disse que era um bicho assim. Preto. Sim, escuro. Preto. Escuro, sim, tá? Mas que tinha o rabo pelado. Pelado? Ele era peludo, mas tinha um rabo pelado. Aí nisso alguém já falou: é gambá, né? É gambá, porque não é possível. parece, a descrição Olha, lembrava um gambá ou um tamanduá, não e... sei. Não era muito grande, mas também não era pequenininho. E ele corria em cima do muro, tá? Aí a menina disse que ele ficou seguindo ela, e ela andava para um lado, ela queria entrar para dentro do corredor que levava à casa dela, que era atrás da nossa, né? E o bicho seguia ela pelo muro, ok? E eles ficaram muito assustados porque o bicho tinha olhos vermelhos. Meu Deus! Olhos vermelhos. Bom, Igual aí a história foi ficando tá quente, né? A história foi ficando quente, né? A gente era uma sexta-feira da Paixão, né? Quando a gente ficou sabendo dessa história. Não lembro se era sexta-feira 13, não. Já me perguntaram isso, eu falei, só pegando um calendário de 1989 para ver se é sexta-feira... Sexta-feira 13? Nunca joga esse jogo, que é impossível pra acertar. Se era sexta-feira 13 ou não, não sei. Acho que não. Mas enfim, era sexta-feira da Paixão, tá? E aquilo deixou a gente assim de cabelo em pé. Mas continuamos com a nossa jogatina, tá? Normal. Passou esse dia, ok? No dia seguinte, no sábado, seria então, né, o sábado de Aleluia, ok? A gente tinha aniversário desse primo nosso, tá? Né, dos 3 irmãos que eu falei, lá na casa deles, que é do outro lado da cidade. À noite. À noite. Sabia, tinha aniversário desse primo e a gente foi tudo pra lá, claro, mãe, né? O olho vermelho tá bem aqui, ó. Tá. A gente foi pra lá. E aí, vejam bem, tava tudo uma delícia, tudo muito bom, muito bom. Aí uma outra prima que estava lá
na comemoração do aniversário desse primo, tá? Já era tarde da noite, assim. Tarde, ok? Mais de meia-noite. Começa a A festa já estava começando a decrescer, né? Mãe, tarde. Tá tudo. Safira. Vários parentes já tinham ido embora. E foi ficando a gente, né? Sempre. Aí, essa outra prima que estava lá, falou, gente, vamos emendar a noite, vamos pra boate? Né? Tinha uma boate no centro da cidade, chamava Kalahari, né? Que era bem badalada, a gente gostava de ir. E todo mundo se animou, vamos pra boate, tá? Ok. A gente entrou naquele velho Alfa Romeo, que era o nosso carro ainda naquela época, e fomos seguindo para ir para boate. Fomos em 2 carros. Só que quando a gente saiu da casa do meu primo, eu não sei porquê, eu não estava com vontade de ir. E olha que eu era baladeira, eu gostava de ir na danceteria, tá? Sempre gostei de dançar. E naquele dia, lógico que eu gosto. Muito. Naquele dia, não sei por que cargas d'água eu não quis ir, tá? E aí eu falei logo pro meu irmão, tá? O meu irmão do meio, tá? Que tava dirigindo o carro e falei assim: você me leva em casa primeiro, então? Porque eu não vou, não tô afim de ir. Aí ele virou para mim e falou assim: ó, você tem certeza que você quer ir? Porque não vai me fazer, né? Dar essa volta para te levar lá em casa para depois ir para aquela rádio. Eu falei: não, eu tenho certeza, eu não vou não, né? E aí, eu realmente tinha certeza que eu não queria ir. Ok, fomos embora. E era longe. Lá da casa da minha prima até a nossa casa ali na região central, era longe. Quando a gente estava chegando em casa, assim, coisa de 100 metros que a gente entrou na nossa rua. Você ia querer ir lá de volta. Não, não foi isso. A gente você tava... Não, a gente estava chegando. Um clique, assim, me veio na cabeça e me deu aquele... Eu me dei conta que eu estaria sozinha na casa, porque a Rosa dormia na edícula. E aquela hora, que já era muito mais de meia-noite, sei lá que hora era, 1, 2 horas da manhã, não sei. A Rosa já estava recolhida, ela já tinha descido para casa dela, ela terminava o serviço dela e descia, tá? Aí, não, mas eu estaria na casa da frente e a Rosa na casa de trás. A gente estaria assim. Eu me dei conta que eu estaria sozinha na casa da frente, que é a casa grande, tá? E isso me deu assim, sabe aquele instante de aflição? Me deu aquele instante de aflição. Mas aí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, falei, putz, vou falar que eu vou pra boate. Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí na hora, eu dispensei. Porque na hora eu pensei no quanto que o meu irmão ia encher o saco. Que ele ia reclamar, tá? De ter que ter me trazido. Isso. Dar a volta e me deixar em casa e eu chegar lá não querer. Tanto é que ele falou: você tem certeza que você vai querer ir? E ele vai ver esse vídeo, tá? Aí eu fiquei quieta, eu não falei nada. Não falei nada. Fiquei quieta, desci. A Pantera já tava ali no portão, tá? Me esperando. Veio, fez festa, entrei com ela, me acompanhou, como era de praxe. Viu como eu falei? Você não tá sozinha. Abri. A Safira, ela não ficava dentro de casa, que nem a Dai aqui não, tá? Ela ficava só do lado de fora porque era cachorro grande. Aí eu entrei, né? Aí tive aquela visão aqui, a nossa casa tinha um corredor escuro, sabe? Porque tinha uns armários antigos, daqueles assim que são embutidos, e eram uns corredores escuros, assim, tá? Que a casa era de alvenaria, mas tinha assim, forro, né, de madeira e deixava escura, tipo essa aqui, é que essa aqui é de madeira, por isso que é meio escura, assim. Mas eu olhei aquele corredor assim, tinha o meu quarto direito da minha mãe na frente e do meu irmão do outro lado, que dava de frente pro muro onde tinha aparecido o tal bicho, né? Aí eu olhei pro meu quarto, que era do lado direito do corredor, a janela dele dava assim lá para a edícula da Rosa. O quarto da minha mãe, por outro lado, era do lado do meu, mas a janela dele dava pro corredor que ia para a casa da vizinha do fundo.
Só que minha mãe tinha uma cortina pesadona, grande, fechada, escura, a gente nem via nada. E do meu quarto a cortina era de voal, assim, daquelas fininhas que não tampa nada. Eu olhei pro meu quarto e falei, não vai dormir ali. Não quero dormir aqui. Não quero. Por quê? Pulei, não sei, não quis. Pulei pro quarto da minha mãe, tá? Que era ao lado. Mas ela tava dormindo? Não, minha mãe tinha viajado com meu pai, seus avós tinham viajado. Aí eu deitei, botei um edredom. Não que estivesse frio, porque ainda não estava frio naquela época, era mês de abril, não estava frio ainda. Eu não consegui dormir sem coberta, gente. Tá? Mas eu me cobri com edredom e tudo. Enfim. Dormi, tá? Dei uma dormida, não sei exatamente quanto tempo. O fato é que eu acordei umas horas depois, tá? Acordei. Sim, eu acordei umas horas depois, talvez fosse mais de 3 horas da manhã. Às vezes as pessoas me perguntam, era 3 horas, que falam que é a hora, né, do demônio, Fantasma. sei lá, do fantasma, sei lá. Demônio e fantasma. Não tenho ideia, não lembro. Apesar que havia um rádio relógio da minha mãe no criado que funcionava, mas a única coisa que eu me lembro é que realmente eram mais de 3 horas da manhã. E 4 horas da manhã. Algo me acordou. O que me acordou foram os latidos da pantera, tá? Os latidos da pantera. Ela não parava de latir. E ela latia assim, com muita vontade, sabe? Não é latidinho bobo. Ela avançava fortemente no portão. E era aqueles portão de grade antigo que fecha com pino, assim. Qualquer coisa encostada, balançava, né? E fazia barulho. E eu fiquei, na verdade, com o estardalhaço que a pantera estava fazendo, e o latido dela era muito alto, muito forte, tá? Com aquele estardalhaço todo, eu fiquei pensando, a Rosa, já, a Rosa abre a janela dela e grita. Porque ela fazia isso, cala a boca, pantera, deixa eu dormir. Várias vezes eu acordei com ela gritando com a pantera ficar quieta, tá? Já estava acostumada. Eu fiquei esperando, mas nada. Ela não acordou. Não houve. Não, acordar ela acordou, que no dia seguinte eu soube. Mas ela não chamou a atenção da pantera naquela noite, como era usual, né? Ela fazer. Não chamou. Aí, a pantera não parava e a pantera, além... Ela não olha pela janela? Não, ela não fez nada, Safira. Ela não fez nada. Aí, eu estranhei muito, assim, o comportamento da cachorra. E ela não só latia, rosnava e avançava no portão, mas ela também chorava. Chorava mesmo, assim, como se tivessem machucando, sabe? Aí eu tive coragem, não sei como, me embrulhei no edredom. Como se isso... Como se isso fosse proteger de alguma coisa, né? A gente tem essas ideias que vai sair embrulhado, vai proteger alguma coisa, mas enfim. Eu faço muito. Eu me embrulhei no edredom, abri a porta do meu quarto e fui até a sala. A nossa sala, gente, tinha uma porta-janela de vidro, todo de vidro, que pegava a janela toda, do chão ao teto, tá? Era uma porta que abria, assim, como se fosse uma grande janela, mas era uma porta que a gente não usava, ela ficava ali como janela mesmo. E tinha cortina de fora a fora, porque senão aquilo virava um BBB, né? Quem passava na rua, quem passasse na rua via tudo que estava acontecendo ali dentro de casa. Tá? Então, assim, tinha uma cortina grossa, pesada o tempo todo. Aí eu fui devagarinho, mas era a única janela que ficava assim de frente para a casa, porque a janela da lateral eu não conseguia enxergar o portão, eu via assim só uma parte dele se eu olhasse de lado. Aí eu fui até a cortina, assim, com muito medo, eu sei até onde eu vou contar. Com muito medo eu fui até lá e puxei assim um cantinho, sabe? De uma frestinha da cortina para olhar, para ver se eu via alguma coisa, o que estava chamando tanto a atenção da pantera daquele jeito. E ela continuava no mesmo comportamento, com pequenas pausas entre um monte de latido e rosnado e investidas no portão, choro, enfim. Eu olhei, a rua era muito escura,
apesar que havia poste, mas tinha as árvores dos dois lados que se fechavam assim na rua. Como assim, ó? Tá? Aqui? As árvores eram muito grandes, elas se aqui. fechavam assim, e a luz dos postes ficava acima das árvores, então não iluminava muito embaixo, tá? Era bem escura as ruas ali da Zona 2, desse bairro que eu tô falando. Caiu aí, Safira? Não. Aí, o que eu vi nada mais foi do que a pantera latindo no portão, investindo no portão. Às vezes ela subia, ficava com as duas patas assim, botava a cabeça um pouco para fora, né? Mas a cabeça dela era muito grande, não passava no meio das grades do portão, né? E de repente ela se assustava com alguma coisa e voltava correndo para dentro da garagem assim, com o rabo entre as pernas. Sabe quando o cachorro tem medo e ele vem e ela vinha chorando e ia lá pro fundo. E de repente ela voltava de novo, como se tipo tomava coragem de novo e vinha correndo. Assim, ela tomasse um impulso. Isso, e pra vinha voltar. isso, e voltava de novo e avançava no portão. Bom, eu vi essa repetição de comportamento umas 3 vezes. Aí eu cansei de ficar ali, fiquei olhando por tudo. Eu não vi nada, gente. Eu não vi bicho, eu não vi luz, eu não vi sombra, não vi nada e nem ouvi nada a não ser o estardalhaço da minha cachorra, tá? Então, assim, nesse dia, esse foi o grande mistério. Eu voltei e fui dormir, tá? Eu voltei e fui dormir. E aí, gente, o que aconteceu no outro dia é que vai ficar pro próximo vídeo. Ok? Porque esse aqui já tá muito longo, já ele vai fazer 2 vídeos sozinho, se já não fez. Isso já ok? não vai ficar legal, E a gente, daqui a uns 2, 3 dias, não vou esperar até sábado, não. Eu volto com o episódio 10, tá? O 10º episódio e último. Então, beijos, vejo você daqui a uns 2 ou 3 dias. Deixa o seu like, Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Obrigada por tudo. E até daqui a alguns dias. Tchau.